João capítulo 19. Pilatos deixa-se arrebatar pela sua dureza habitual. Todavia, neste evangelho, os judeus aparecem em primeiro plano como sendo os verdadeiros autores da morte do Salvador, tanto quanto ela dependia do homem. Orgulhosos da sua pureza cerimonial, mas indiferentes à justiça, não se sentem satisfeitos de somente julgar Jesus segundo a lei deles. Querem que ele seja condenado à morte pelos romanos, porque todo o plano de Deus devia ser cumprido. É dito que as tradições judaicas lhe proibiam levar alguém à morte durante as grandes festas. É possível que isto tenha tido alguma influência sobre os judeus, porém, fosse como fosse, os desígnios de Deus foram cabalmente cumpridos. Aliás, os judeus, como o assassínio de Estevão cabalmente o demonstra, não estavam em outras ocasiões tão prontos a submeter-se às exigências romanas que os privava do direito de vida e de morte. E é sobre o reiterado pedido dos judeus que Jesus lhes é entregue por Pilatos. Mas Pilatos é plenamente culpado ao fazê-lo, porque confessa alto e bom som a inocência daquele que, deste modo, entrega a vontade deles. E Pilatos estava plenamente consciente do que fazia. A sua consciência estava deveras atenta, impressionada pelas provas evidentes que impunham a sua atenção. Aquele que ora estava ali diante dele era alguém de muito extraordinário, e disso não tinha ele a menor dúvida. Pilatos não quer ter o ar de quem está atemorizado, mas está, conforme o versículo 8, a glória divina que brilha através da humilhação de Jesus atua sobre ele e dá força à declaração feita pelos judeus que Jesus dizia ser o Filho de Deus. Pilatos tinha mandado açoitar Jesus e tinha-o entregado aos insultos dos soldados. Eles ficariam contentes com esta tão cruel diversão e certamente também esperava que isto satisfizesse os judeus. Apresenta-lhes, então, o Salvador coroado de espinhos. Talvez também esperasse que o zelo a respeito de todo o insulto feito à sua nação o levasse a pedir a libertação de Jesus. Mas eles gritam mais ainda, seguindo sem compaixão a execrada obra do seu ódio. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos não quer crucificá-lo ele próprio e deixa-lhes a liberdade de levarem a cabo a obra da sua maldade, dizendo-lhes que pessoalmente não encontrava crime algum em Jesus. É então que os judeus insistem sobre a sua lei. Eles tinham uma lei para eles, dizem, e, de acordo com essa lei, Jesus devia morrer, porque se fazia Filho de Deus. Pilatos, já impressionado e exercitado em seu espírito, mais atemorizado ficou, e entrando no pretório, interroga de novo a Jesus. Mas, como Jesus não lhe responde, o orgulho de Pilatos desperta e pergunta-lhe se ele não sabe que ele é Pilatos e tem poder para o soltar e poder para o crucificar. O Senhor também, na sua resposta, a plena dignidade da sua pessoa, Pilatos não teria poder algum sobre ele se essa não tivesse sido a vontade de Deus. E era a esta que ele, Jesus, se submetia. E o fato de o homem não ter poder algum sobre Jesus, a não ser que a vontade de Deus devesse cumprir-se deste modo, agravava ainda mais o pecado daquele que o tinha entregado. Versículo 11. A consciência que se pode ter
da dignidade da pessoa do Salvador, da medida do pecado cometido contra ele. Não o discernir fazia julgar tudo em vão, e no caso de Judas, mostrava a mais absoluta cegueira moral. Ele conhecia o poder do seu mestre, que queria dizer entregá-lo ao homem, senão que a sua hora tinha chegado. Ora, neste caso, qual era a posição do traidor? Mas Jesus fala sempre de acordo com a glória da sua pessoa e como estando por isto mesmo inteiramente acima das circunstâncias pelas quais ele passava em graça e obedecendo à vontade de seu Pai. Pilatos é completamente apanhado pela resposta do Salvador, porém os seus sentimentos não têm força suficiente para o subtraírem à influência do motivo por que o apresentam, mas tem força bastante para atribuir aos judeus tudo o que havia de vontade própria na condenação de Jesus e para os tornar plenamente culpados da sua rejeição. Pilatos procurou subtrair Jesus ao furor dos judeus, mas, por fim, temendo a acusação de ser infiel a César, volta-se para eles com desprezo e diz-lhes: Eis aqui o vosso rei. Todavia, ao proceder assim, estava agindo, sem ele próprio saber, sobre a mão de Deus, de maneira a fazer sair das bocas deles esta memorável palavra: Não temos outro rei senão César. Palavra esta que, traduzida e traduzindo o sentir das suas almas, é a sua condenação e a sua miséria até o dia de hoje. Por ela, eles renegavam o seu Messias. Estava agora pronunciada a palavra fatal que chamavam o juízo de Deus, e Pilatos entrega-lhes Jesus. Versículo 16. Jesus, humilhado, maltratado, elevando a sua cruz, encontra o seu lugar entre os malfeitores. Todavia, aquele que quis que todas estas coisas acontecessem, quis também que um solene testemunho fosse prestado à dignidade daquele que sofria. E Pilatos, talvez, para vexar os judeus, mas certamente para cumprir os desígnios de Deus, afixa sobre a cruz como título de Jesus: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Inscrição que encerra as duas partes desta grande verdade. O Nazareno desprezado é o verdadeiro Messias. Aqui, pois, como em todo este Evangelho, os judeus tomam o seu lugar como reprovados de Deus. O apóstolo comprova aqui, do mesmo modo como faz noutros lugares, que Jesus era o verdadeiro Messias, citando as profecias que falam do que lhe sucedeu em geral a respeito da sua rejeição e dos seus sofrimentos, de sorte que fica plenamente demonstrado ser Jesus o Messias, até mesmo nas circunstâncias em que ele foi rejeitado pelo povo. Depois da história da crucificação de Jesus como ato do homem, temos aqui o que caracteriza essa crucificação em relação àquilo que Jesus foi sobre a cruz. O sangue e a água correm do seu lado aberto com uma lança. A dedicação das mulheres que o tinham seguido tem talvez um caráter menos importante do que a dos homens, sob o ponto de vista da obra. No entanto, embora a sua maneira, ele brilha nesta perseverança do amor que as conduziu até junto da cruz. Nas circunstâncias em que se encontravam, a posição de responsabilidade dos apóstolos como homens era maior e não lhes permitia mesmo nada aproximarem-se, mas a desculpa que aí possamos achar para a ausência de quase todos os apóstolos, por muito justa que ela seja, não tira nada ao privilégio que a graça concede à mulher fiel a Jesus. Era agora a ocasião para Cristo nos dar novas instruções e se mostrar tal como Ele era. Era a ocasião de nos apresentar a sua obra acima de todas as circunstâncias, como sendo o efeito e a expressão
de uma energia espiritual que, como homem, o consagrava inteiramente a Deus, oferecendo-se também ele próprio inteiramente a Deus pelo Espírito Eterno. A obra do Salvador estava concluída. Ele tinha se oferecido a si mesmo. Entra, se assim pode dizer, nas suas relações pessoais. A natureza, nos seus sentimentos humanos, mostra-se na sua total perfeição e, ao mesmo tempo, pessoalmente, a sua superioridade divina, as circunstâncias pelas quais ele passa em graça como homem obediente. A expressão do seu sentimento filial faz ver que esta consagração a Deus, que o afastava de toda a afeição, que é um dever e uma necessidade para o homem segundo a natureza, era não uma falta de sentimento humano, mas sim o poder do Espírito Divino. Vendo as mulheres, versículos 25 a 27, ele já lhes não fala como mestre ou como salvador, que é a ressurreição e a vida. É Jesus que fala. É o homem individualmente nas suas relações humanas. Mulher, diz ele, ao confiar sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado, eis aí o teu filho. E ao discípulo ele diz, eis aí tua mãe. Desde essa hora em diante o discípulo a toma para sua casa. Que doce e tão preciosa missão, testemunha de uma confiança que segredava ao coração, que dela era objeto, que só quem fosse assim, amado, a poderia apreciar divinamente. Isto demonstra-nos também que este amor do Salvador por João tinha um caráter de afeição e de relação que, embora, segundo Deus, não era exclusivamente divino, embora cheio de graça divina, uma graça que lhe dava todo o seu valor, mas sim revestindo-se também das realidades do coração humano. Foi este caráter que evidentemente ligou João e Pedro. Jesus era o único e comum objeto dos seus corações. De caráteres muito diferentes e, portanto, mais singularmente ligados, eles só pensavam numa coisa: a consagração absoluta de si mesmos a Jesus. Esta consagração é, na verdade, um dos laços mais fortes entre os corações humanos. Despoja-os do eu e passam a ser como uma só alma, enquanto a pensamentos, a desejos, a propósitos deliberados, porque não tem senão um objeto na vida. E em Jesus esta afeição era absolutamente perfeita, era a graça. Note-se que João não é chamado aqui o discípulo a quem Jesus amava. Isso estava inteiramente ultrapassado. Teria sido fazer sair Jesus do seu lugar, da sua dignidade, da sua glória pessoal, e destruir o valor do amor que ele tinha pelo seu discípulo. Mas João também amava Jesus e, partindo, apreciava assim o amor do seu mestre, de modo que ele o lembra, dando-se a si próprio, tanto aqui como noutras passagens, o nome de o discípulo que Jesus amava. E o seu coração, unido ao Salvador pela graça, entregava-se à execução desta doce missão, como lhe apraz contar aqui. Como se vê, é bem o seu amor pelo Salvador que aqui nos fala, embora não fale de si próprio. Penso que encontramos esse mesmo sentimento pessoal do apóstolo empregado pelo Espírito de Deus no início da primeira epístola de João. Não, é claro, pelo que respeita ao fundo, mas sim ao fim de dar cor à expressão daquilo que João tinha visto e conhecido. Vemos também aqui que este Evangelho não nos mostra Jesus sob o peso dos seus sofrimentos, mas agindo segundo a glória da sua pessoa, como estando muito acima de todas as coisas e cumprindo tudo em graça. Como extraordinária e perfeita calma, ele pensa em sua mãe, cuida dela, entrega-o ao discípulo amado. Tendo feito isto, verifica que tudo está acabado
ele é, humanamente falando, plenamente senhor de si. Mas falta-lhe cumprir ainda uma profecia, versículo 28. Por isso Jesus diz: tenho sede. E como Deus o tinha predito, deram-lhe vinagre a beber. Jesus sabe que agora nenhum detalhe resta de tudo aquilo que estava escrito e que devia cumprir-se. Assim inclina a cabeça e rende Ele mesmo o seu espírito. Versículo 30. É a força da expressão empregada aqui que é inteiramente diferente da de expirar. Lucas diz-nos que o Salvador rendeu o Espírito dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Mas aqui o Espírito Santo empenha-se em apresentar a morte do Salvador como sendo o efeito de um ato voluntário daquele que entregava o seu Espírito, e não o de mostrar a quem Jesus, como homem ao morrer, confiava com uma fé absoluta e perfeita o seu espírito humano, a sua alma. É o lado da sua capacidade divina que se encontra aqui, e não a da sua confiança em seu Pai. Esta palavra não é nunca empregada desta maneira, exceto por Cristo nesta passagem, seja no Novo Testamento, seja na Septuaginta, no Antigo Testamento. Quando toda a obra divina estava concluída, o homem divino rende o seu espírito. O seu espírito deixa o corpo que tinha sido o seu órgão e o seu vaso. Era com efeito o momento de render o espírito e entrega-o nas mãos do Pai. Jesus assegurava o cumprimento de uma outra palavra divina: nenhum dos seus ossos será quebrados. Tudo tinha a sua parte e o seu lugar no cumprimento dessas palavras e dos desígnios daquele que muito tempo antes as tinha pronunciado. Um soldado abre o lado de Jesus com a sua lança, e é de um Salvador morto que saem os sinais de uma salvação eterna e perfeita, a água e o sangue. A primeira, para purificar do pecado, o segundo, para o expiar. O evangelista viu todas essas coisas. No seu amor pelo Senhor, gosta de se recordar de que tinha visto o seu Mestre até ao fim, e dilo a fim de que nós creiamos. Mas se encontramos no discípulo bem-amado o vaso que o Espírito Santo emprega, e é muito agradável de o ver, sobretudo por ser segundo a vontade de Deus, que o pôs em evidência, encontramos também, e bem distintamente, quem é aquele que o empregou. Que coisa admirável João não teria visto e não nos contou? O grito de dor e de abandono, o tremor de terra, o testemunho do centurião, a história do ladrão arrependido, todas essas coisas que se desenrolaram sobre o seu olhar fixo no seu mestre. Mas ele não nos fala disto. Fala-nos do que era o seu bem-amado através de tudo isto. O Espírito Santo inspira o discípulo para contar apenas o que diz respeito à glória de Jesus. O seu puro afeto encontrou a tarefa mais fácil e mais doce. O Espírito Santo destinou-o a essa tarefa. Empregou o seu coração no que lhe era próprio, para bem o cumprir. Por graça, o instrumento prestava-se facilmente à obra para que o Espírito o separava. A memória e o coração de João estava sob a influência dominante e exclusiva do Espírito de Deus, e o Espírito empregava-os na sua mão. E nós, agora, simpatizamos com aquele que foi o instrumento. Cremos naquilo que o Espírito Santo nos revelou por seu intermédio, porque as suas palavras procedem do Senhor. Não há nada de mais comovente, de mais profundamente impressionante do que esta graça divina,
manifestando-se assim sob a forma de solicitude humana, testemunhando inteiramente a realidade do afeto próprio do homem. Ele tinha todo o poder e a profundidade da graça divina, era o fruto da graça divina que Jesus possuía de tais afeições. Por outro lado, nada podia estar mais afastado da apreciação desta fonte soberana do amor divino, correndo pelo canal perfeito da humanidade que se cavou pelo seu poder, do que a pretensão de exprimirmos o nosso amor de forma recíproca. Isso seria, pelo contrário, falta de inteiramente a essa apreciação. Verdadeiros fiéis entre os morávios chamaram a Jesus irmão, e outros houve que adotaram os seus hinos e esta mesma expressão, mas a Sagrada Escritura não registra nada disto. É certo que ele não tem vergonha de nos chamar irmãos, mas é bem diferente para nós o dar-lhe tal tratamento. A dignidade pessoal de Cristo não é nunca perdida, nem a intensidade, nem a ternura do seu amor. Ora, o Salvador rejeitado devia estar com os ricos e os honoráveis na sua morte, por muito desprezado que ele tivesse sido em vida. E dois homens, que não tinham ousado confessá-lo durante a sua vida, José de Arimateia e Nicodemos, revelados agora pela grandeza do pecado da sua nação e pelo próprio fato da sua morte, que a graça de Deus, que os tinha reservado para essa tarefa, lhe o fazia sentir, ocupa-se dos cuidados devidos ao seu corpo morto. José, ele próprio, conselheiro, vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus, e Nicodemos junta-se a ele para prestar as últimas honras àquele que não tinha seguido em vida. Mas o seu procedimento compreende-se bem. Uma coisa é seguir sempre a Jesus no opróbrio e comprometer-se aberta e para sempre com ele, e outra coisa é agir quando chega qualquer grande ocasião onde já não há lugar para o servir constantemente. Não é de espantar que nos mostremos fiéis quando a extensão do mal nos força a uma separação e o bem rejeitado, por ser perfeito em testemunho, elevado à perfeição máxima pela sua rejeição, nos força a tomar um partido. Se algum sentimento moral existe em nós pela graça, mas Deus tem assim cumprido as suas palavras de verdade. José e Nicodemos colocam o corpo do Salvador num sepulcro novo, num jardim perto da cruz, porque a preparação os impedia de fazerem algo mais de momento.